Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e vamos continuar nossa conversa a respeito de carreira, né? Então, um dos acertos que na verdade eu nem precisaria fazer esse vídeo, eu tô fazendo para você depois não dizer, olha, eu segui todas as dicas, mas Kaliane não me falou sobre isso. Então eu tô fazendo só por desencargo de consciência, né? Que seria o quê, gente? É você não deixar de fazer o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz, Kaliane, de um empregado? Você chegar no seu horário, você não faltar e, se faltar, justificar o porquê vai precisar faltar. É você ter respeito com os seus colegas de trabalho e com as pessoas do seu trabalho, basicamente, certo? Então, em relação ao horário, eu sempre tive essa preocupação, né? Em alguns vínculos recentes, eu tive alguns problemas em relação a isso, para me adaptar de novo à questão do horário, porque eu passei um tempo assim afastada e foi difícil esse retorno, não vou negar para vocês, mas eu sempre estava buscando estar dentro do horário, dentro daquela tolerância máxima de 15 minutos, certo? Em relação ao atraso. Sempre saí geralmente depois do horário, né? Então, como eu sempre tive essa preocupação em agregar mais a empresa, em finalizar as tarefas que eu tinha para o dia, então eu sempre, geralmente nos trabalhos que eu tive, eu sempre trabalhei além do horário. Não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, pelo contrário, até já gravei um vídeo aqui falando que se você exagera nesse ponto, você acaba até prejudicando a sua vida pessoal, né? Porque você tem uma vida pessoal além da profissional. Mas eu tô falando exatamente o oposto. Quando você, digamos, quer sair antes, né? O seu horário é, digamos, sei lá, 4 horas. Você quer sair 15 para as 4. Não existe isso, né, gente? Mesma coisa a entrada, né? Se o horário é 8 horas, é 8 horas, certo? O outro ponto seria em relação a faltas, certo, gente? É muito comum quando você não tem uma relação mais formal, às vezes, né, a gente ainda tem muito emprego informal, as pessoas não terem muito compromisso com essa questão da falta, né? Às vezes deixa para avisar em cima da hora. Então, são pontos que você vai juntando pontos negativos. Tipo, você teve um imprevisto, você não vai poder ir trabalhar, né? Isso já é ruim para a empresa, porque a empresa ela tá pagando o teu tempo de trabalho. Já conta com você, já conta com a tua colaboração. Então, vai ser ruim para ela, mas é pior ainda quando você não avisa, quando você não justifica, quando você não se planeja, né? Então, algumas dicas em relação a isso. Eu vou precisar marcar uma viagem e eu não consigo voo dentro do final de semana. Eu vou ter que sair ou na sexta ou chegar na segunda. Se eu tô marcando essa viagem, eu já sei que eu vou precisar disso, né? Então, de imediato, eu já comunico ao meu gestor, olha, eu tô fazendo um planejamento para isso. Eu já tentei não pegar o horário do trabalho, mas eu não tô tendo essa disponibilidade. Eu queria ver com você se existe essa possibilidade de eu comprometer esse horário e a gente negociar, de repente eu pagar essas horas até antecipado. Por exemplo, se eu vou precisar usar 4 horas, durante essa semana eu posso ficar 1 hora a mais depois do expediente para compensar esse tempo, né? Mas sempre com planejamento. E mesmo que você tenha um imprevisto, digamos, sei lá, você trabalha e entra às 8 da manhã. Aí, digamos que de 5 da manhã você tá passando mal, você não tá se sentindo bem, você não tá conseguindo, você sabe que não vai conseguir ir trabalhar. Então, naquela mesma hora, já passa uma mensagem para o teu gestor. Você não precisa esperar dar o horário de chegar. Você já manda uma mensagem, já sinaliza, porque aí ele já tem como tentar antecipar alguma coisa, já tem como ele tentar substituir você, se for o caso, né? Se for uma atividade que a pessoa realmente não tem como esperar você chegar, ela tem como se antecipar, né? Então, o prejuízo do imprevisto vai ser menor, né? O que eu já vi muito acontecer? As pessoas deixarem para sinalizar isso quando começa o expediente, né? Às vezes o problema até aconteceu à noite, a pessoa deixa para avisar de manhã. Por que não avisou à noite, né? Porque à noite eu conseguiria me planejar, eu conseguiria remanejar alguma coisa, eu conseguiria ver a possibilidade de substituir a pessoa, né? Então, isso mostra o quê, gente? Aí, lembra daquela soma de pontos negativos? Aqui vai ser uma soma de pontos positivos. A empresa vai ver que você teve essa preocupação, porque você zela pelo seu emprego.
a empresa vai ver que você tentou antecipar ao máximo para que tivesse menos prejuízo à empresa. Então, isso tudo vai contar como ponto favorável para você, certo? O outro ponto seria em relação ao respeito. Isso realmente é uma coisa que não precisa ser dita, mas às vezes você vê, eu vou fazer um comparativo aqui, por exemplo, com um lugar de comida, né? Você vai para um lugar que vende comida para comer, então o produto principal é a comida, mas a gente sabe que atendimento envolve N questões, né? Aí a pessoa se preocupa com as mesas serem confortáveis e cadeiras, se preocupa com a pintura, com a beleza, com o espaço, se preocupa com a farda, mas não se preocupa com a comida. Então, assim, o que não é principal é acessório. Claro que tem que estar impecável, é óbvio. Mas o principal não pode deixar a desejar. Então, é a mesma coisa. Você não pode deixar a desejar no horário, não pode deixar a desejar em relação a faltas, não pode deixar a desejar em relação ao respeito que você tem com seus colegas de trabalho. Né? Então, não adianta você ser proativo, você ser uma pessoa criativa, uma pessoa que traz uma visão geral para a empresa, que se envolve com outros setores, que tenta trazer benefícios para a empresa, que tenta mostrar soluções para problemas, se você toda semana falta e não justifica. Então, todo esse diferencial que você agregou, ele acaba não zerando, mas tipo, diminui muito, porque essas questões que eu tô falando são básicas, são mínimas, né? Então o ideal é que você não deixe de fazer esse feijão com arroz, preocupação com horário, preocupação em não faltar, e se precisar faltar, ter uma justificativa e respeitar todos os seus colegas de trabalho, né? Respeitar a hierarquia, né? Se você tem uma pessoa direta a você, respeitar isso, ou seja, quando eu falo em respeitar a hierarquia, não estou dizendo que você tem que tratar o seu chefe de um jeito e o seu colega de outro. Não, eu acredito que as pessoas todas devem ser tratadas de uma forma única, com respeito. Mas se você tem um direto, se você se reporta a alguém, né? Se você tem uma pessoa direta que não seja seu patrão, então, por exemplo, se você vai fazer uma mudança no teu setor, você tem uma ideia, tem alguma coisa que você acha interessante, primeiro você conversa com a pessoa que é direta a você, né? Isso demonstra um respeito à hierarquia. Não quer dizer que, digamos, caso você tenha alguma dificuldade, que você não possa ir até uma outra pessoa, mas você tem que respeitar a hierarquia. Não existe aquela hierarquia, aquela pessoa não está diretamente ligada a você, você não está diretamente ligada a ela. Então, qualquer coisa relacionada ao setor, você tem que levar para ela, tá certo? E em relação aos demais colegas de trabalho, respeito é uma coisa que não tem nem o que se explicar, né? É você falar com todo mundo, você se relacionar com todo mundo, independente se você gosta mais de A ou B ou C, mas você tem que falar, ou seja, essa questão de, às vezes acontece de você ter alguma discussão, que não é nem para ter, né, discussão, mas digamos de você ter uma divergência, por exemplo, de ideias, e você, eu não gosto de fulano, tá, você não gosta, mas você tem que falar com a pessoa, você está no ambiente de trabalho, entendeu? Então, esse tipo de relação profissional que você tem que ter, você não pode pecar nisso, né, porque a partir do momento que você peca nesse feijão com arroz, às vezes aquela ideia diferente que você teve, aquela coisa diferencial, criativa, acaba não tendo muito efeito, né? Então a ideia é o quê? Você faz o feijão com arroz, né? Fazendo um comparativo com o negócio que vende comida que eu falei. Você tem uma comida muito boa, saborosa, limpa, né? Com todos os requisitos de higiene. E além disso, você tem um ambiente confortável. Além disso, você tem uma farda bonitinha. Além disso, você tem um funcionário que sorri sempre. Então, são coisas que agregam ao seu principal, né? Na relação com o empregado, o principal seria o quê? O respeito com os seus demais colegas, o respeito à hierarquia, o respeito ao horário da empresa, o respeito com a sua jornada, que seria você
não faltar, e se precisar faltar, você ter antecedência com a empresa, você ter essa preocupação em avisar a empresa, para a empresa se planejar para aquela tua ausência, tá certo? Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa à sua vida. Se você gostou, curte, compartilha e vamos continuar essa conversa que tem mais muitas coisas para nós falarmos. Te encontro no próximo vídeo.